Direto, né? Ok. Meu nome é Fernando Prati, eu sou fisioterapeuta desde 1980. Então, esse ano a gente está comemorando 36 anos de profissão. Eu vim para o Rio Grande do Sul em 1983, não sou gaúcho, sou mineiro, e essa minha vinda veio em razão de um desafio. Eu sempre que gostei de desafios, até quando eu elegi a fisioterapia como profissão, que me foi um desafio. Eu me lembro que na época do colégio, nós chamávamos de científico, hoje é o ensino médio, eu sabia o que eu não queria fazer, quais eram as carreiras que eu não gostaria de seguir. Engenharia, essas carreiras. Eu gostava muito da área de humanas, do direito, até da psicologia, mas a saúde me atraía mais. E por uma coincidência, eu conheci um fisioterapeuta na minha cidade, lá no sul de Minas, e fui ver esse fisioterapeuta trabalhar. Eu digo, isso aí que eu quero para mim. Ainda mais quando ele disse que era uma profissão nova, não era uma profissão na época, nós estamos falando de 1975, né? Não era uma profissão conhecida e muito menos reconhecida, e que tinha muita coisa por fazer. E eu então digo, é isso aí que eu quero. Procurei saber uma coisinha ou outra e fui à luta. Fiz o meu curso na Universidade Metodista de Piracicaba. Durante esse tempo todo também envolvido com a política estudantil, participando desde o colégio em grêmio estudantil, participando também do diretório acadêmico, centro acadêmico, da reativação da UNE na década de 70, que aconteceu em Piracicaba em 1979, 78, 79, dos encontros políticos das profissões, que na época chamava-se profissões da área da reabilitação, hoje nem existe mais isso, nem existe área da reabilitação, mas enfim, que eram encontros políticos que discutiam as inserções da fisioterapia, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, da ortótica na área da saúde, já que era esse modelo centralizador médico era muito forte, o que infelizmente hoje já não é mais, e que nós discutimos como politicamente os estudantes poderiam se inserir nos vários espaços que nós percebemos que estavam abertos ou que poderiam ser abertos. Muito bem, terminei meu curso lá em Piracicaba, voltei para minha cidade, no interior de Minas, e começando ali em hospital, trabalhando em clínica, onde eu pude começar a ter uma experiência de fato, não só do atendimento, da parte, digamos assim, técnica, mas principalmente na parte da gestão. E aí eu chamo muita atenção a importância que deve ter o fisioterapeuta, a importância que ele deve dar para a questão da gestão. A preocupação maior, às vezes, é com a parte técnica e deixa de lado a gestão, mas quando ele chega lá no mercado, o que ele mais vai precisar é dessa ferramenta. E aí, a faculdade tendo ou não tendo as opções nas disciplinas, mas independentemente disso, que todas têm de alguma maneira, é importante que ele vá buscar esta formação. Não só os cursos de pós-graduação, nos vários campos que hoje se tem aí ofertado, mas principalmente no campo da gestão. Alguma coisa que o faça solidificar. Não que ele tenha que ser empresário, mas até para ele conhecer, até para ele ser um empresário dele mesmo. Isso aí é muito importante. E eu vim a convite para Porto Alegre, para o IPA, em 83 eu chego aqui, e já com 25, 26 anos de idade, e enfrentando um novo desafio. Eu fui, na época, o coordenador de curso mais novo em idade e tempo de profissão. Então eu tinha praticamente 2 anos de profissão, 26 anos de idade, e já fui colocado no IPA como coordenador de curso. E como coordenador lá eu fiquei 20 anos. Estou lá até hoje como professor. Durante esse período, na mesma década de 80, havia uma inquietação muito grande aqui no Rio Grande do Sul, porque a nossa relação com o conselho na época era muito distante, porque naquela época, 83, 84,
haviam 3 conselhos regionais de fisioterapia e terapia ocupacional no Brasil, além do COFITO. O número de profissionais era muito pequeno. E a nossa inquietação fez com que nós, de alguma maneira, né, brigando quando eu digo politicamente, debatendo, nós conseguimos trazer para o Rio Grande do Sul o CREFITO 5, que iniciou aqui então em 1985. Né, e eu tive a satisfação de ter sido uma das pessoas que conseguiu trazer e instalar o CREFITO 5 aqui no Rio Grande do Sul. Mas, paralelo a isso, a gente nunca para. E aí é necessário, principalmente na vida acadêmica, é necessário que se faça, que se dê continuidade à formação. E nesse meio tempo, então, eu senti necessidade, né, logo quando cheguei aqui, de investir alguma coisa na docência, para que a gente, de fato, pudesse compreender um pouco mais o que é ser professor. A gente pode ter domínio da técnica, mas ser professor é diferente. E aí eu descobri um curso de pós-graduação, na época chamada Metodologia do Ensino Superior. Fui fazer esse curso de pós-graduação, conheci muito sobre educação, sobre metodologia do ensino, o ensino superior, que é totalmente diferente do ensino médio, enquanto legislação e outras formas de abordagem. Posteriormente a isso, me interessava muito uma parte técnica, eu sempre gostei da atividade física, do esporte, e eu fui fazer uma pós-graduação aqui na URGS, na época chamava Medicina do Esporte e Saúde Escolar, com o professor Eduardo Henrique de Rose, que era um dos coordenadores do curso, o professor Cetinelli, também uma referência na parte da alimentação, na parte da nutrição. Posteriormente a isso também, aqui na URGS nós iniciamos um mestrado em Ciências do Movimento Humano, mas por uma situação assim de falta de tempo, né, eu tive que transformar esse mestrado em curso de pós-graduação, e aí ficou um curso de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano. Além disso, né, formações paralelas, onde eu concluí o curso de acupuntura, né, que hoje é uma especialidade dentro da fisioterapia, e fiz esse curso com a Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA, também, e aí atuando, né, como acupuntura, usando a acupuntura como ferramenta no meu dia a dia como fisioterapeuta. E é bom lembrar, salientar, melhor dizendo, que independentemente da minha formação ou da minha atividade profissional como professor, eu sempre, paralelamente, né, levei o meu consultório junto com isso. Muito bem. Depois que a primeira gestão do CREFITO 5 se instalou, eu não estava nessa primeira gestão, eu resolvi constituir uma chapa e concorrer, né, ao CREFITO 5. Isso foi lá por 90 e alguma coisa, 92, 1990 aproximadamente. Nosso trabalho surtiu um resultado, porque na época nós estávamos instalando o conselho, já que era no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Vocês terão a oportunidade de ver um vídeo que trata mais sobre essa história. E ficamos 3 gestões no CREFITO 5, né, onde nós conseguimos mostrar a fisioterapia, a terapia ocupacional do Rio Grande do Sul para todo o Brasil, para o sistema que nós chamamos de sistema COFITO e CREFITOS. Continuando na minha atividade docente, continuando na minha atividade clínica e continuando a estudar. Depois nós fomos para a Espanha, onde fizemos um pós-graduação também em Ciências do Esporte, e paralelo a isso, curso de mestrado aqui na Unicinos em Ciências Sociais, com enfoque em cooperativismo. Eu procurei fazer meu mestrado numa área em que eu pudesse ter algumas respostas e pudesse ajudar mais a minha profissão no campo político, que foi o que sempre me atraiu. A gente procura fazer a formação para atender as nossas demandas pessoais no magistério, na docência, no próprio dia a dia com o paciente, mas eu queria entender algumas coisas, eu queria buscar algumas respostas ou até provocar algumas situações, e eu percebi que nas ciências sociais eu poderia fazer isso. E aí fiz o mestrado na Unicinos, um mestrado muito bom, em Ciências Sociais, onde eu dei o foco todo para o cooperativismo. E dali
eu tirei uma série de fundamentos teóricos que eu uso até hoje. Nesse momento, eu já não estava mais no CREFITO, e aí passaram-se 3 gestões até que nós voltássemos a isso. E a nossa preocupação nessa volta sempre foi com a profissão, porque eu não sei se vocês sabem, a posição que nós ocupamos, quando eu digo nós somos 18 conselheiros, 9 efetivos, 9 suplentes, todos eles trabalhando no conselho. Essa posição ela é uma posição de dedicação mesmo e de investimento num projeto qual nós acreditamos e estamos operacionalizando esse projeto, porque não há retorno, ou seja, não há retorno financeiro. Os nossos cargos são cargos chamados não honoríferos. Nós não recebemos salário para trabalhar no conselho. Falando em salário, doutor Fernando, hoje o que seria o salário de um fisioterapeuta empregado num hospital? O senhor poderia nos dar mais ou menos uma ideia? Nós temos assim, nós temos uma situação muito típica aqui no Rio Grande do Sul, diferente de alguns outros estados, como o Ceará, como São Paulo, como Rio de Janeiro e assim por diante. Nós não temos aqui efetivamente um sindicato, e nós sabemos que quem trata as questões salariais da relação de empregabilidade é um sindicato. Enfim, dos direitos do trabalhador de modo geral. Fica muito difícil, então, nós falamos assim, existe um piso salarial, que não existe um piso salarial no Rio Grande do Sul. Então, esse salário, veja bem, ele varia aqui no Rio Grande do Sul de forma assim, muito distante. Nós encontramos fisioterapeutas trabalhando e ganhando R$ 1.100 por mês, como encontramos fisioterapeutas ganhando 6, 7, 8 mil reais por mês. Esses fisioterapeutas que ganham um pouco mais, 6, 7, 8 mil reais por mês, são fisioterapeutas que estão em alguns serviços públicos, em alguns hospitais, em algumas prefeituras públicas, hospitais públicos e prefeituras, que fazem concurso, não é? E aí tem todos os agregados, digamos assim, no seu salário, essa questão da insalubridade, questão da dedicação exclusiva e assim por diante. Como temos também alguns profissionais que são docentes nas universidades públicas, que têm salários igual ou um pouco superior, mas que, independentemente dessa situação, há uma exigência grande que é o investimento na profissão. Se hoje eu vou fazer um concurso, esse concurso não só me exige conhecimento, mas também me exige currículo. E aí na prova de títulos, muitas vezes o profissional fica atrás porque ele não tem uma quantidade de títulos suficiente para competir com outros profissionais. Então daí a importância de se fazer cursos de pós-graduação, buscar o seu mestrado, enfim, aquilo que mais a pessoa se identifica, mas sempre estudando. Então nós temos gente ganhando R$ 1.200, como temos gente ganhando R$ 10.000. Perfeito. É interessante uma coisa, a gente percebe o empreendedorismo que o Dr. Fernando tem e a preocupação dele no que diz respeito à formação do profissional. Eu particularmente eu conheço já há bastante tempo, então eu conheço a trajetória. O Dr. Fernando hoje é um dos responsáveis pela maioria da formação, aliás, do pós-graduação em acupuntura, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente aqui em Porto Alegre. Então, o que se percebe, eu queria só confirmar isso consigo, Dr. Fernando, essa ênfase em que o senhor acabou de dar sobre a qualificação, sobre um pós-graduação, então realmente isso faz aquela grande diferença no salário de um fisioterapeuta. E o senhor é o empreendedor, montou um curso de pós-graduação. Então realmente o seu lado gestão ele se mostra bem promissor aqui, E a gente aproveita essa experiência para compartilhar com os nossos colegas através de um outro trabalho, que é aqui no Conselho. Veja só, uma das características que nós levantamos, uma das necessidades, aliás, que nós levantamos aqui quando nós voltamos para o Conselho, foi exatamente esta de que, só para você ter uma ideia, existem 1.600 empresas registradas no Conselho, e conversando com os profissionais, poucos têm a mínima noção de gestão. E aí o Conselho, então, preocupado com isso, o que não é a função do Conselho, o Conselho não faz curso, a função do Conselho é a fiscalização do exercício profissional,
mas nós criamos um programa, um curso rápido, básico, de gestão e negócios. E aí nós temos um conjunto de professores que viaja todo o estado,